Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro 2, chegando aqui para acompanhar um corte aí da live lá da entrevista fantástica do Charla Podcast, né? Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente vai acompanhar aqui a live do Charla, um corte deles aí que eu achei fantástico, e na sequência também a gente traz outras informações aí sobre a questão do Léo Pereira, que também abriu o jogo, né? Tem a questão também, outras falas aí do Felipe Luiz que a gente vai estar trazendo para vocês aqui. Você acompanha na íntegra lá no Charla Podcast. Vamos acompanhar aí, ó. Já vai dar um rolê na Europa, mas você falou da temporada desse ano. Eu queria te perguntar duas situações, né? Uma com o que acabou de acontecer com um treinador antigo e outra com o atual, que eu acho que é um momento de esperança essa reta final do ano pro torcedor. Primeiro, passando pelo Sampaoli, cara, assim, perdeu a mão do grupo, você já conhecia ele ou não, você com essa visão europeia de futebol, o que aconteceu ali? E até com essa questão do... Cara, o Pedro levou um soco, né, do preparador físico, assim. Uma coisa que muita gente quer saber, né? Muita gente sempre quis saber realmente desse bastidor ali, o que aconteceu, né? Queria que você falasse sobre esse momento, onde parece que o grupo ficou uma coisa que não era lá atrás. E logo após, o que me parece que seria o jogo, de repente, de um arranque. Após virar, de falta do Arrasca, e virar, né? contra o Galo, num jogo dificílimo, né? Lá em Minas, aí acontece aquilo, parece Travou. que se perdeu ali também, né? Pô, era um podcast tão tranquilo, cara. Tão relaxado. Aí vocês vêm com essa faca no pescoço. Eu não fujo de nada. Fica tranquilo. Tudo bem tranquilo. E eu vou responder tudo. Tem problema. Eu sigo o Sampaoli desde 2017, mais ou menos. Jogamos contra o Sevilha, Atlético Sevilha. E foi um jogo super difícil. Ele jogava muito bem. Eles fizeram uma grande campanha. Nós ganhamos, mas foi um jogo, assim, difícil. E aí eu falei, cara, esse cara é interessante, o jeito que ele joga e tal, não sei o quê. Um jogo de posição e tal, futebol moderno agora, né, que esses treinadores assim que propõem jogo. Achei interessante. Aí segui um pouco mais e tal. Foi pra seleção, não deu certo. Vai pra cá, vai pra lá, não sei o que tal. Santos. E se você for ver 2019, os dois jogos mais difíceis do Flamengo, Santos. Em casa e fora. Dificilíssimos. Falei, caraca, que treinador e tal, interessante e tal. Foi pro Atlético Mineiro, segundo. Ele sai, o time campeão, né? Ele ficou segundo no Santos também, com acho que a melhor campanha do Santos, né? De pontos corridos, não sei. Aí ele vai pro Marselha, o Gerson tá no Marselha. E eu, como eu amo o Gerson, assisto quase todos os jogos do Gerson. E fui ver os jogos do Gerson. Cara, o Marselha jogava muito bem, muito bem. Então você fala pra mim, o Flamengo errou em trazer o Sampaoli? Na minha opinião, não. O cara, aonde eu vi o cara jogar, o time dele jogava pra caramba. Jogava muito. Ah, mas ele é louco. Eu falava com alguns companheiros, ele é louco, tu tem que ver o que ele fez aqui. Nossa, ele acabou comigo, ele não sei o que e tal. Aí tinha outros que falavam, não, eu gostei muito dele, ele tem um jeitão, mas pô, comigo foi muito bem e tal. Porque, sabe, tem companheiros, ex-companheiros que falam, eu tô jogando, o treinador é bom. Não tá jogando, o cara é fraco. Bom, aí o Gerson falava, cara, ele é diferente e tal, mas pô, muito bom e tal, não sei o quê. Quando ele chegou aqui, eu falei, pronto. O Gerson elogiava, tá vendo? Sai muita informação que o Gerson gostava do Sampaoli. Solucionou, nós vamos, voar, porque ainda mais pega um time que tá perdendo, os jogadores são uma esponja nesse momento, né? E todo mundo quer aprender e tudo mais. Eu falei, cara, esse cara vai voar aqui, não sei o que e tal. Mas assim, começou o time oscilando, sem entender a ideia. O Maracanã é um estádio difícil, ele gostava muito que os zagueiros e o goleiro ficassem com a bola, vinha aquele murmurinho, né, que vem do Maracanã, isso deixa os criadores de jogo nervosos, e talvez os que melhor pé tivessem ali para aquele momento não estavam, né, o Rodrigo Caio, eu, tal, a gente não estava bem ainda para poder ajudar, e aí a construção não estava tão boa, e aí acabou que o time começou a ficar ansioso, os jogadores descendo para pegar a bola, justo que ele não queria e tal. Mas assim, o que eu posso te dizer do grupo é que o grupo tava dando a vida por ele, tava dando a vida. Sempre tem jogador insatisfeito, sempre, em todo o plantel, mas o grupo do Flamengo é um grupo muito bom, porque assim, aguenta o treinador, uma loucura de um treinador. E aí, em um determinado momento... Ele fala sobre isso aí, e depois eu vou pedir para vocês continuarem aqui,
que eu vou trazer uma outra aspas dele, que ele fala do Paulo Souza, um episódio com o Diego, dessa questão do grupo ainda assim brigar pra, mesmo não gostando do treinador, brigar para conseguir as vitórias. Acontece aquilo com o Pablo e o Pedro, né? Que o Pablo, eu não vinha jogando com o Pablo, com o Sampaoli, e o Pablo era o preparador físico. Cara, esse cara era bom demais, mas um grande preparador físico, assim. O time tava muito bem fisicamente. Ele recuperou, ele até falou do físico e tal. Na minha opinião não deu até um bafafá ali e tudo mais, mas assim... Porque se o time tá bem no campo, corre menos, não precisa tanto físico e tal e tudo mais. Nosso time era muito de transição, perdia muita bola, muito contra-ataque, então eu achava que dava pra arrumar aquilo ali. Mas ele não, e aí, bom, aconteceu aquele desastre com o Pablo e com o Pedro. Tu tava lá? Hã? Tu viu? Tava, assim, a 2 metros, né? Assim, ninguém acreditou, ninguém podia acreditar que tava acontecendo aquilo, né? Um cara... que o Pedro não fez nada pra ele, nada. Não foi falar pra ele, não fez nada, simplesmente não quis aquecer, pronto, mais nada. E o cara chega e faz aquilo. Então assim, você fala, pô, um cara desse, tipo, nem o Pedro acreditou, tanto é que não revidou. Pego de surpresa, aliás, né? o Pedro nunca ia revidar, porque o Pedro é também muito coração bom. Nunca ia fazer isso. Nenhum companheiro foi lá pra bater nele, ninguém fez nada, e aí até escutei alguns caras falando pra mim assim, pô, como é que vocês não bateram nele e tal, não sei o que. Cara, nunca. Ninguém, nem o cara que tomou o soco, o revidor, não sei o que e tal. E a partir daquele momento ali ficou insustentável, porque o Pablo era o cara mais importante da comissão do Sampaoli, né? E assim, o clima, assim, não se fala disso, beleza, não se fala disso, mas tá ali, tá na memória e tal, tudo mais. Por mais que ele colocasse uns caras de confiança dele e tudo mais, o time não andava, o ambiente não era bom. E aí, como o meu companheiro Davi Luiz sempre fala, é a diferença de a bola bater na trave e entrar ou bater na trave e sair. Não era bom, o ambiente não era bom, era pesado, era um ambiente meio... Sentia assim uma energia meio... Ficou pesado, viu, gente? O ambiente ficou pesado depois daquele episódio. Era para ter mandado embora o Sampaoli e não ter deixado o filho do cara lá, um grave erro da diretoria. Negativas, não era de falsidade, mas era uma coisa assim, pô, aconteceu um negócio grave aqui, a gente só botou um pozinho. Não resolveu, aqui, né? Bom, que aconteceu o que aconteceu. Olha aí, olha a declaração dele. Aconteceu um negócio grave, a gente só colocou um pozinho aqui, resolveu, panos quentes, né? Não era para ter cortado mal pela raiz. Perdemos a final, que poderíamos ter ganho. O futebol é tão fina a linha, né, que acontece essas coisas. O Bruno faz o primeiro gol ainda, poderia ter ganho a final e tudo mais, mas ele acaba saindo. E aí vem o Tite, que é o que você vai fazer agora. Pergunta agora, né? É isso. Quer que eu já continue? Ou você quer fazer pode continuar, não. Sensacional. Vou começar aqui falando sobre o Léo Pereira, né, ele comentando um pouco sobre o ano de 2023. Ele falou aqui o seguinte: com certeza vai ser um time vencedor, não posso esperar outra coisa. A gente já deu indícios de que vai ser um time muito consistente. Acho que temos tudo para fazer um ano bom, sólido e com certeza disputando títulos e vencendo, tá? Ele que atuou com 53 vezes e marcou 4 gols aí em entrevista ao Globo Esporte. Então o Léo Pereira acredita que 2023 foi ruim, mas que a reta final ali mostrou que o Flamengo terá condições de fazer um ano melhor em 2024 com títulos. Ele fala o seguinte do Tite: é um técnico rodado e renomado, técnico de seleção brasileira, está encaixando muito bem com o nosso dia a dia, é um cara muito inteligente e passa com clareza o que ele quer. Ele abraçou o grupo o abraçou e acho que vai dar certo. Ele deixa tudo muito exemplificado, o que ele quer. Os auxiliares dele também têm muita transparência no que eles querem. Foi muito importante ele chegar antes e ter esse começo de trabalho. Ele mais uma vez falando da importância do Tite ter chegado e o Flamengo já ter apresentado um bom trabalho no final de 2023. Ano que vem, já iniciar com ele é muito importante para o grupo. A gente só tem a ganhar, tá? Ele fala também sobre como foi o ano de 2023, como eu tinha dito para vocês. A gente sabe que são assuntos delicados, né? A questão de briga do Gerson com o Varela, do Pedro, em que o estresse te faz tomar uma atitude sem pensar. Acho que foi o que aconteceu nesses casos de agressão e de falta de respeito, mas ali dentro a gente tenta deixar o clima mais leve, tá? E ganhar, no caso...
cara, é importante, né? Importante vencer e tudo mais. Ele fala que tem que levar na esportiva porque temos mais também a ganhar do que focar somente no que aconteceu de ruim. Mas aí, às vezes, quando tá naquele clima ruim, aquela fase ruim, também isso tudo vai pesando. E aí o Flamengo acaba tendo esses episódios aí em 2023 que foi terrível o que a gente viu, né? Ele fala o seguinte: futebol é isso. Não pode ter um time só de santo. Futebol é competição, todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Quando a gente vê que o estresse está passando dos limites, tem que ter uma cobrança mais excessiva no momento, mas a gente tenta lidar com isso da melhor maneira possível. E quem falou também sobre isso, que eu já vou trazer aqui, foi o Felipe Luiz, lá no Charla, né? Ele fala aqui o seguinte: acho que foram 53 jogos durante a temporada, número bem expressivo, em que o atleta tem que ter muito cuidado dentro e fora de campo, porque o calendário brasileiro é muito desgastante. A partir do momento que tem rodízio de treinadores, a gente tem que se adaptar a um novo trabalho. Mais um que reclama também, né, o Léo Pereira reclamando da questão da troca de treinadores. A partir do momento que tem esse rodízio, então a gente tem que se adaptar a um novo trabalho. Esse foi um ponto negativo no ano. Tá? A gente tentou dar o nosso máximo, fico feliz pelos jogos, mas claro que trocaria muitos jogos por títulos. A gente está ali para vencer. Agora é pensar no ano que vem, a gente tem um técnico e muita fé no caso, que esse trabalho vai dar muito certo, tá? Então, ele fala que foi um ano difícil, um ano que tivemos altos e baixos. Acho que a gente não esperava ter um ano sem títulos. A gente está acostumado sempre a estar vencendo, mas acho que fica marcado para mim pela minha segunda temporada como titular do Flamengo, né? Com certeza foi um ano importante nesse quesito. E ele fala que eu vinha de um ano muito bom em 2022, terminei a temporada toda jogando, logo que começou o ano consegui fazer bons jogos, tive uma sequência muito boa, acredito que esse tenha sido o diferencial, tá? E ele fala, tive muitas conversas com o técnico, chegou o Vitor Pereira e a gente alinhou algumas coisas, eu sou um cara que tento ajudar ao máximo o grupo, em campo ou fora. Para mim foi muito importante ter a confiança de todos os treinadores que chegaram. Né? Importante, cara, é realmente um dos dois zagueiros, os dois zagueiros do Flamengo titulares, né? O Fabrício e o Léo Pereira, são bons zagueiros. O Flamengo precisa de mais zagueiros? Sim. Precisa reformular? Sim. Mas o Léo e o Fabrício podem continuar tranquilamente, né? Ele fala que fica feliz porque jogar no Flamengo a gente sabe que é muito complicado, eu tive um início muito difícil, agora estar indo para o segundo ano terminando como titular é muito importante. Ele fala o que faltou em 2023. Ele fala que o futebol é muito detalhe, a gente se preparou e deu o melhor em todos os jogos. Às vezes você vacila num detalhezinho e está jogando contra jogadores muito qualificados. A gente pecou nesses detalhes e as outras equipes foram felizes e conseguiram nos vencer. E aí o detalhe também, ele fala que às vezes joga a favor, né, no ano de 2022. A Libertadores foi 1-0, a gente sofreu contra o Atlético. Com 1 a menos, a equipe dele chegou no final do jogo num momento bem tenso. E jogo é detalhe, né? É um quebra-cabeça, um jogo de xadrez, onde quem errar, o outro tem que estar preparado para matar o jogo. Contra o Corinthians também, a gente jogando em casa, 1-0, a torcida fazendo um fervo no Maracanã, a gente tomou um empate. Graças a Deus, vencemos nos pênaltis, mas futebol é isso, muito detalhe. Realmente o Flamengo venceu no detalhe os 2 jogos, as 2 finais que teve em 2022, mas foi campeão. Já em 2023 não foi campeão, em 2022 foi campeão de 2 competições importantes, né? O Felipe Luiz também falou sobre o estranhamento dele com o Domi, tá? O clube não estava preparado para a troca, o clube estava feito para Jorge Jesus, o jeito dele. De repente você tem que mudar tudo e fazer algo novo. Eu não acho que erraram nas trocas, era insustentável, os caras não aguentavam mais. Como iriam manter um treinador que ninguém aguentava mais? Né? O Domenech poderia ser o Guardiola. Depois do Jorge Jesus era muito difícil que ele tivesse dado certo. Eu e todo mundo comparávamos tudo. Era tudo aos trancos e barrancos. Trocaram porque a torcida não queria mais. Veio o Rogério, ganhamos o Brasileiro, Supercopa, Estadual, lesões, time perdendo, não dá mais. Trocaram, Renato veio bem demais, recuperou os jogadores, perdeu a final, não vale nada. Trocou de novo. Veio o Paulo Souza, foi muito difícil. Veio com uma ideia pré-concebida, uma coisa determinada na cabeça dele e não deixou o campo falar, não deixou os jogadores participarem, ou seja, já detonou o Paulo Souza,
detonou o Domi e elogiou o Ceni e principalmente o Renato Gaúcho, tá, gente? Eu falo pra vocês que o Renato fez um bom trabalho e muita gente não acredita, né? Aconteceu que perdeu a final, mas o Renato fez um bom trabalho. E aí, o time não estava bem, as pessoas não sabem o que é o Flamengo. É um clube muito difícil, o Dorival já sabe. O Dorival, você já sabe, arrumou o time. No final, o time caiu um pouco, mas é difícil, tá? E aí ele fala também do Vitor Pereira. Um mês depois de treino, vem a Supercopa, perde, né? Se tivesse ganho o Mundial de Clubes seria diferente. Quando você começa a perder muito, seu trabalho perde a credibilidade. Você mesmo para de confiar no grupo, vê fantasmas. Torcida não aguentava mais o Vitor Pereira. Até acho que ele, em outro contexto, teria dado certo, tá? Mas com a pressão toda, ele diz que não. Ele falou que o Paulo Souza estava super difícil, todo mundo puto com ele. Olha só, hein? Eu lembro do Diego chegar no meu quarto e falar: filho, está todo mundo puto com ele, mas vamos lutar até o final, porque é o que diz o nosso caráter. Nós temos que lutar por esse cara até o final. Não cabe a nós chegar na diretoria e falar dele. Nós vamos lutar por ele até o último segundo. Não deu certo, mas o Paulo Souza não dava mais. Naquele momento que ele foi mandado embora, era preocupante a nossa situação perto da zona de rebaixamento. Talvez, se tivesse trazido várias contratações para ele, o Sampaoli, o conteúdo dele era espetacular. A gestão do grupo dele não foi boa. Então ele falando tudo aí sobre cada um dos treinadores e principalmente o Paulo Souza, né, cara? Que eles se mantiveram lutando, mas que o Diego chegou para ele e falou assim: cara, não dá mais, hein? Mas conosco, não tenho nada a falar dele, né? Do caso do Vitor Pereira, com relação também aos jogadores, as coisas que falavam dele, né? Então, cara, muito sincero o Felipe Luiz. Abriu o jogo lá no Charla Podcast, falou sobre tudo dos treinadores do Flamengo, desmistificou tudo, né? E aí detonou aí o Paulo Souza, né? Detonou também o Domi. E a gente tem aqui também um outro trecho que eu acho interessante da gente falar aqui, cara, para não deixar muita coisa passar. Você pode acompanhar na íntegra lá, mas pra gente começar a falar aqui de mercado da bola, ele falou do Jorge Jesus também, né? Jorge Jesus é o melhor treinador da história do Flamengo. Ele treinou muito bem aquele time, transformou o Gabigol, converteu o Bruno Henrique em atacante, modificou o Arão, vale lembrar do episódio do Cisne, né? E do Patinho Feio e do Tamal Arão. O time era muito bom, mas ele teve o mérito de compreender as características individuais daquele grupo. Taticamente, é o melhor treinador que eu já tive na minha carreira. Olha só o que o Felipe Luiz fala do Jorge Jesus. Que loucura, né? O melhor técnico aí que teve na carreira taticamente. E sobre o Gabigol, né, o Felipe Luiz falou o seguinte, olha só. Ele fala verdades, eu falo as minhas, né? Ah, tá aqui, não, ele começa aqui, ó. Nossa relação é muito verdadeira. Ele já tinha falado isso na coletiva. Ele não consegue ser falso com uma pessoa, ele é um cara de poucos amigos, porque ele é direto. Não vai mentir que gosta de você e nas costas falar mal. Eu até gosto desse tipo de atitude, né? Até gosto, acho importante. Só que eu entendo isso dele perfeitamente. Ele fala as coisas na cara, às vezes te faz pensar, mas às vezes não. E muitas vezes no treino a gente teve embates. Primeiro porque somos muito competitivos, aí tinha sempre alguma palavra no treino, xingamento e tudo mais. Ele fala as verdades, eu falo as minhas, começa a se atacar, treinador separa, deixa esfriar, passa umas semanas e eu tenho que falar com ele, porque ele não pede desculpa nunca. Ele falando do Gabigol, tá? Então eu chego pra ele e ele fala: pra mim passou, nem tem que pedir desculpa. Mas 4 anos com ele foi maravilhoso, mesmo com esses episódios ele fala que foi maravilhoso. Claro, tem altos e baixos. Esse ano foi muito difícil e nós nos apoiamos um no outro e também no Rodrigo Caio, que está muito próximo deles aí. Ele ainda comentou o episódio do gol contra o Atlético, o gol contra que ele fez, né, no jogo do Atlético, que o Atlético ganhou de 1-0 no Brasileiro de 2020, que a gente foi campeão, inclusive, né? Foi no aniversário dele esse gol contra. Ele fala: nos zoamos muito, o limite da brincadeira extravasa tanto que no meu único gol contra no Flamengo eu estava bem. O Diego Alves na hora pegou no meu pé, meu aniversário, e ele: que golaço, filho! O time perdeu de 1-0, chegamos no vestiário, o time não jogou, o time jogou bem, né? Não merecemos perder esse jogo.
o Gabi vira pra mim e fala: caramba, que golaço, que aniversário, 1-0. Gol contra seu, é motivo de festa, vamos comemorar. Cara, esse é o grupo aí vencedor que ganhou tantos títulos, né? Isso aí se perdeu um pouco nesse ano de 2023. O Felipe Luiz também fez uma comparação lá no Charla Podcast do Gabigol com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, se o time não estiver bem, vai te entregar 40 gols em um ano. O Messi vai driblar. O Gabi precisa do time. E o time não foi bem, não criou tantas chances para ajudá-lo. O que o Gabi e todos precisam é de uma boa pré-temporada para eles. Por isso, vai dar o lastro para a temporada inteira, tá? O time vai começar a se reencontrar e ele vai ter chances de gols. Com chances, o próprio nome dele já diz. Né? Ele falando do Gabigol aí, dizendo que vai voltar a jogar bola, vai voltar a ter chance de jogar em alto nível. É isso, eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas Espaço Rubro-Negro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado aí pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, valeu!